Ok, a gente está expondo a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a gente chega no capítulo 7 agora dessa carta. Vou pedir para você abrir a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Existem algumas coisas na nossa vida cristã que a gente reputa como não sendo espiritual. Por exemplo, a vida sexual, ela é espiritual, né? A vida entre quatro paredes, marido e esposa, é espiritual. Uma pessoa que não casa, alguém que fica sem desfrutar o casamento. O que foi que fez com a vida? Será que foi uma pessoa que, como se diz lá fora, ficou para titia? Ou será que é uma pessoa que foi chamada por Deus para uma outra direção, para uma vocação diferente, mas muito especial também? Na verdade, a Bíblia não se esquiva de falar sobre nenhum assunto que faz parte da nossa vida real. E tudo que a gente participa na terra, mesmo aquelas coisas que para nós, talvez elas não pareçam espiritual, essas coisas também, elas têm discernimento espiritual para elas. Não só moralidade, muito mais do que isso, muito mais do que ética, do que moral. Existem princípios que norteiam isso para a glória de Deus, que fazem com que a gente possa ter essas experiências glorificando a Deus, em vez de simplesmente tendo prazer nelas, ou às vezes tropeçando nelas e se pervertendo através delas. Nós vamos ler o capítulo 7, talvez dê tempo da gente ler o capítulo 7 todo, talvez não, mas nós vamos ler o capítulo 7 pausadamente, a gente vai ler por partes, e à medida que a gente for lendo, a gente vai conversando a respeito disso. Por favor, vamos ler os primeiros versículos, 9. Os primeiros 9 versículos diz assim: Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, ou seja, por causa da fornicação ou do adultério, ou por causa da homossexualidade, ou por causa de algum impulso sexual leviano, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa conceda o que é devido ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Você sabe que Paulo não era casado. A gente não sabe se Paulo era viúvo, se era uma pessoa que nunca tinha casado, ou uma outra condição. A gente não sabe, sabe-se que ele não era casado. Então ele diz: eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Veja que ele trata como dom. Um, na verdade, de um modo, e o outro de outro modo. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, ou seja, se vão praticar impureza, que se casem, porque é melhor casar do que viver
abrasado. A gente vai parar aqui, daqui a pouco a gente continua, a gente vai lendo assim, passo a passo, as Escrituras. Vamos lembrar o contexto de 1 Coríntios. Paulo vem tratando a respeito desse discernimento do que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E Paulo então fala sobre uma meninice, uma infantilidade espiritual que a igreja tem, tratando sobre divisões, sobre o senso de vocação. A igreja não entendia muito bem o que era um apóstolo, o que era um pastor, o que eram as pessoas que estavam na liderança dela. Muitas vezes desonravam essas lideranças, às vezes ficavam com pena, sentimentos que não são próprios a um cristão. Depois Paulo fala a respeito dessa imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja, como fruto dessa infantilidade. Igreja que não é madura, crentes que não são maduros, são propensos a uma libertinagem, a tratar as questões morais como se fosse coisa de só menos, ou serem levados pelo que a maioria pensa. Ou seja, se a cultura está dizendo que não tem nada demais, a gente começa a dizer, acho que não tem nada demais. Então Paulo fala com muita força a respeito disso. Entretanto, em cada tema que Paulo está abordando com eles, a grande excelência é sempre a vida com Deus. E a grande questão que Paulo está respondendo para a igreja é: Cristo é para você mais importante do que qualquer outra coisa? Você estaria disponível a Cristo para adorá-lo, para amá-lo, acima de qualquer outro bem, acima de qualquer outro projeto, acima de qualquer outra plataforma de vida? Quando ele entra nesse capítulo 7º, ele vem tratando sobre a questão da impureza. Você vai lembrar do capítulo 6º, a parte final, ele fala como é que eu pegaria um membro de Cristo, ou seja, uma parte do corpo de Cristo, e colocaria ele para se deitar com uma mulher adúltera, tornando-se uma só carne com uma mulher adúltera, uma prostituta. Ele está falando ainda sobre impureza. Então ele chega nesse ponto para falar sobre qual o remédio santo para a impureza. Eu falo isso, irmãos, sem nenhum demérito, nem para o casamento, nem para quem fica solteiro. Mas o que o texto está falando com todas as letras, no final é melhor que você case do que você viver em brasa, você viver ouriçado sexualmente, e escapando aqui e ali, e fazendo besteira à torto e à direita, porque você não se contém. É isso que ele está falando quando fala é melhor que case do que viver abrasado. Então, me parece que nesses primeiros 9 versículos, ele fala sobre o que é a vida de casado e o que é a vida de solteiro num padrão bíblico. Depois ele vai aprofundar isso, falando sobre essa essencialidade de se viver ou casado ou solteiro, viver com Deus como sendo o centro, e não o cônjuge ou mesmo a solteirice como sendo o centro da sua vida. Como casado, ele fala aqui nos versículos 2 a 5, versículo 3, por exemplo, ele fala que o marido deve dar à mulher o que lhe é devido, e fala que a mulher deve dar ao marido o que é devido. Nós lemos no começo do culto o que está escrito lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo fala que a mulher deve ao marido uma submissão. Não vou aprofundar o tema, acho que esse é um tema que, graças a Deus, aqui na igreja a gente tem estudado bastante, vários momentos. Hoje não dá para eu aprofundar. No entanto, a expressão que é usada lá é de saúde para a mulher. E é realmente contrária a toda a ideologia feminista, dizendo que a mulher precisa, do mesmo jeito que a igreja está submissa, sujeita a Cristo, então a mulher precisa se submeter ao seu marido. E diz o texto de Efésios que a mulher deve ao homem uma honra, um respeito. E Paulo está dizendo agora que, por favor, não deixe de dar ao marido aquilo que lhe é devido, o respeito, a honra. Por outro lado, ele fala que o homem deve amar a sua esposa, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E diz que essa obra de Cristo vicária, ela é uma obra transformadora para tornar a igreja uma igreja santa, pura, sem mácula, para apresentar essa igreja diante de Deus. Portanto, me parece que
o que Paulo está trazendo como ideia de casamento, do projeto do marido com a mulher, é que o marido deveria ser um grande discipulador. O marido deveria ser aquele que traz a mulher cada vez mais para perto de Cristo, no nível mais profundo de conhecimento, de discernimento e aprofundamento espiritual. O que é devido à mulher é um amor sacrificial, é um amor que se sujeita, é um amor que vai às últimas consequências, como Cristo foi por causa da igreja. Então, a mulher não deve deixar de dar, em hipótese nenhuma, o respeito ao marido. E o marido não deve deixar de dar, em hipótese nenhuma, um amor sacrificial à sua esposa. Entretanto, o contexto que está aqui no texto de Coríntios fala sobre sexo, sobre vida sexual. E então ele diz, no próximo versículo, versículo 4, ele diz, porque a mulher não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e também o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, porque o corpo da mulher é do marido, e o corpo do marido é da mulher. Não sei se teria como fazer uma linguagem mais clara a respeito desse pertencimento mútuo que acontece dentro do casamento. Ou seja, a relação sexual dentro do casamento não é um acaso, não é uma tentativa, não é também simplesmente alguém se satisfazer no outro. A relação sexual é esse pertencimento. Se a gente ler Gênesis, a gente vai descobrir lá que eles estavam nus e eles não tinham tropeço nenhum um com o outro. Essa expressão que está no original hebraico lá. A gente vai descobrir que, na verdade, essa vida sexual de casados diz respeito a um núcleo, a um centro chamado intimidade. Quando a mulher, não tendo domínio sobre o seu próprio corpo, o homem pode ter intimidade com ela. E quando o homem, não tendo domínio sobre o seu próprio corpo, a mulher pode ter intimidade com ele. Entenda isso tanto fisicamente, mas entenda isso também, sobretudo, emocionalmente. Ou seja, não tem limite para esse aprofundamento, para esse adentramento, para esse pertencimento entre homem e mulher. Não tem limite, irmãos. É divino. Não, o corpo deixa de pertencer a você, pertence ao outro. Veja o extremo desse pertencimento. E então, quando Paulo está dizendo que a mulher dê o que é devido ao marido, e o marido dê o que é devido à esposa, ele está numa linguagem sexual. E ninguém pense que é diferente. Ou seja, se o marido está querendo sexo, que a mulher dê sexo para o marido. Se a esposa está querendo sexo, que o marido dê sexo para a esposa. Mas também a gente não está falando aqui de viver, né? Como pré-A. Está se falando disso, mas o que está se falando é que esse tipo de envolvimento e pertencimento faz com que essa vida sexual seja saudável. O limite do outro me pertence. Eu preciso ser muito consciencioso, muito respeitoso. O limite da minha esposa pertence a mim. E eu preciso ser muito, muito cauteloso, porque eu estou entrando em terra santa. A minha mulher é de Deus. Ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Eu preciso ter muito respeito com isso. Por outro lado, o meu limite é dela, não meu. Ou seja, ela também precisa ter muito cuidado com isso. Porque a gente não está no nível simplesmente de sexo, de uma relação carnal. A gente está no nível de homem e esposa, de marido e mulher. A gente está num nível que é um nível de intimidade, onde um pertence ao outro. Isso é santo. Isso evoca a ideia da Trindade. Quando eles são três pessoas, mas uma unidade. Quando sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles participam em comum da divindade. Por isso, quando a Bíblia fala de tornar-se uma só carne, você já viu que Paulo ensaiou no capítulo 6, falando que se uma pessoa vai e deita com uma prostituta, pega a carne de Cristo e torna uma só carne com a prostituta.
Você já viu que Paulo ensaiou o conceito de que o sexo, preste bem atenção, o sexo é um encaixe quando se torna uma só carne. É um encaixe físico, biológico, orgânico, mas também é um encaixe emocional, é um encaixe existencial, porque é um pertencendo ao outro, então eles se tornam uma só carne. A gente não pode brincar com isso. Isso é sério demais. A gente não pode transformar isso em câmbio, em moeda. A mulher querendo alguma coisa, querendo algum benefício, querendo algum, sei lá, que o homem se dobre a alguma vontade dela, então usa a moeda chamada sexo. Ou o marido querendo alguma coisa da mulher, então ele usa a moeda chamada sexo. Sexo é divino. E é por isso que fora do casamento, em qualquer nível, ou seja, a pessoa que é casada e está tendo relação fora do casamento, ela está impura porque ela está adulterando. Mas uma pessoa que não é casada e está tendo relação sexual, ela está impura. Porque isso é fornicação, e essa é a palavra da impureza. No versículo 5, Paulo chega a um extremo. É uma advertência, na verdade. Porque ele está falando sobre o perigo da inconsistência da vida sexual quando ela é privada, quando ela é impossibilitada. Mulheres casadas, obviamente, quando vocês privam o marido de sexo, vocês colocam eles numa posição perigosa. Mas vou dizer também para o contrário é verdadeiro. Maridos, quando você não conquista sua mulher nesse nível de intimidade, de aprofundamento de alma, quando você não consegue chegar no coração dela, de fato dentro dela, não apenas no sexo, mas na alma, quando você não dá esse pertencimento a ela, você está colocando ela numa posição arriscada. Porque o diabo que anda em nosso derredor, ele anda procurando alguém para tragar. E pode ter certeza que ele está olhando o tempo todo a nossa vida sexual. Ele está olhando para o casal cristão e está vendo. Está vendo o marido insatisfeito de noite, ou de manhã, ou de tarde, sei lá que horas. Ou está vendo a mulher também frustrada, se sentindo muitas vezes abandonada, negligenciada. E ele está o tempo todo cercando para que entre a impureza, porque a gente já viu o que é que acontece quando a impureza física acontece na vida do cristão. Essa questão, conquanto seja a nível pessoal, ela perpassa a questão pessoal e entra na igreja e transforma a própria igreja numa igreja sem saúde, sem vida espiritual saudável. Então não é uma coisa leve, nem uma coisa simples. Eu sei que existe o fluxo da mulher, os períodos de fertilidade, de menstruação, os períodos que ela vai vivendo em que está mais apta e menos apta para a relação sexual. Sei também que fisiologicamente o homem, a cada 3 dias, ele está com seu escroto cheio de espermatozoide. Ou seja, já está pronto de novo para a relação sexual. E isso, fisiologicamente falando, independe de se estar casado ou não estar casado. Sendo o tempo da fertilidade, ou seja, o tempo que começa lá na adolescência e vai até a andropausa ou menopausa. Durante esse período, o homem e a mulher funcionam mais ou menos assim. É claro que no período de juventude, talvez com mais fulgor, depois com um pouco menos. Mas o fato é que, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Essa fisiologia foi dada por Deus. Ela não foi dada por Deus para simplesmente haver o coito, como se a gente fosse um bocado de animal. Que a gente andasse assim, um à procura do outro, de um ser humano caçando o outro, simplesmente para devorar o outro. Não. Ele lançou essa fisiologia
essa coisa orgânica, essa necessidade fisiológica do outro, não para o coito apenas, mas para o pertencimento com o outro, para você fazer parte existencialmente do outro. E é tão impressionante que sempre que há o coito normal, por assim dizer, se deixa uma semente, um deixa semente no outro. Eles trocam essa sensibilidade, eles trocam essa existencialidade na relação sexual. Por isso, irmãos, não se privem. Vocês estão casados, cuidem disso um com o outro. Cuidem. E faz parte desse cuidado a relação sexual. Não se privem, porque o diabo vai se aproveitar, e pode ter certeza que se aproveita mesmo, quando um casal está há muito tempo sem sexo, está deixando essa coisa de lado, pode ter certeza que o dedo do diabo está aí, e está grande. A gente sente o cheiro de enxofre. Quando entra na casa, já diz, tem um capiroto aqui, o negócio está feio aqui. A gente vai agora para o versículos 6 a 9, quando está falando sobre o solteiro. E como é a questão do solteiro? Então no versículo 1 e 2 ele diz, olha, não é bom que o homem tenha relações sexuais, e a gente quando entra no versículo 2, a gente vai entendendo que também está falando da mulher não ter relação sexual. Ele diz, por causa da impureza é que eu quero que vocês se casem. Então ele está falando assim, essa questão das relações sexuais, para deixar bem claro, quando ele fala não é bom que o homem tenha a mulher, ele está falando, olha, se você é solteiro, irmão, faça qualquer coisa, pratique muito esporte, muita natação, você precisa sublimar, não sei como. Você não pode de jeito nenhum dar brecha para esse negócio. Não tenha. Porque você não pertence e você não se deixou pertencer por ninguém. Você não firmou uma aliança. Você não tem a intimidade com ninguém. E se você não tem esse pertencimento, o sexo será degenerativo e depreciativo para você. E não é à toa que a gente tem tanta pessoa, tanta gente doente emocionalmente na nossa sociedade, por causa desses pertencimentos que fazemos. O ser humano vai lá, pertence ao outro, não pertence mais, pertence ao outro, não pertence mais. Ou seja, fica trocando de parceiro, fica nesse vai e vem, e o resultado na alma é uma dilaceração completa, porque você não pertence a nada, e ao mesmo tempo todo mundo lhe pertence. Você fica como se fosse uma multidão, sua personalidade toda esquizofrênica. Então Paulo está não apenas dando um conselho, mas ele está colocando para você o padrão. Está dizendo, olha, não é bom. Depois, o versículo 7 e outro, ele diz, a verdade é que quem fica solteiro deveria ter uma percepção de vocação de Deus para ficar solteiro. E aqui eu estou usando a palavra vocação, mas não queria que você confundisse com freiras e padres, que segundo a Igreja Católica, se alguém vai se dedicar à vida com Deus, então precisa não se casar. Então não estou falando nesse sentido. Mas o que Paulo está falando aqui, é que de repente Deus escolhe pessoas na terra, homens e mulheres, para que não se casem, e isso tem um sentido. Isso não é porque a pessoa é mal resolvida, ou porque a pessoa é problemática, ou porque a pessoa é amoral, né? Ela não tem libido, não tem desejo sexual, não tem nada disso. Se a gente fosse falar disso dessa maneira, a gente teria que pegar 2 exemplos bíblicos e a gente teria que falar muito mal. O primeiro é Jesus Cristo. E Jesus não teve uma mulher, não teve uma esposa. É muito sério. Porque ele não teve, é óbvio, por vocação. Presta atenção, irmão. Ele não teve porque simplesmente não apareceu. Ou porque ele não foi tentado. Mas ele não teve uma esposa por vocação. O outro caso, que a gente também precisa levar em consideração e pensar bem, é o apóstolo Paulo. Eu fico só imaginando a quantidade de mulher que
que teve interesse pelo apóstolo Paulo. Né? Falam, não, talvez ele fosse um baixinho, meio careca. Mas o cara era uma pilha, o cara era pilhado, o cara vivia em missão e o tempo todo evangelizando. E é claro que devia ter uma viuvinha aqui, outra ali, uma mulherzinha interessada ali, outra lá. E ele simplesmente, opa, estou de boa, não vai agora não. E foi se esquivando. Por quê? Porque ele entendia que isso era um dom. Isso não era um problema. Isso não era esquisitice. Isso não era uma coisa de uma pessoa que não se resolve. Talvez seja o contrário. Talvez seja uma pessoa que está tão bem resolvida que ela simplesmente não cabe nessa vida conjugal. Não cabe. Dom. Essa é a expressão que é usada. Cada um tem o seu próprio dom. Isso é um dom. A pessoa ser solteira é um dom de Deus. Será? Talvez você pense, rapaz, eu conheço alguns casos que eu vou dizer aqui, não é dom não. Porque a pessoa vive se queixando, porque a pessoa vive murmurando, uma pessoa mal resolvida, é uma pessoa... Os casos pessoais aqui e ali que a gente veja não podem adulterar o conceito das Escrituras. Mas o conceito das Escrituras pode alterar os casos pessoais. Talvez se uma pessoa que está mal resolvida com essa questão, ela entende que isso é uma vocação de Deus e um dom, talvez ela respire aliviado e viva muito melhor a sua própria vida e se resolva em muitos dilemas e muitas questões e se resolva especialmente diante de Deus. Versículo 9, ele diz: o caso do casamento diz respeito muito mais a alguém que não consegue se frear sexualmente do que o respeito a uma pessoa ser diferenciada da que é solteira. Em outras palavras, ele está falando que seria até melhor se a pessoa não casasse. Mas muitas vezes o problema é que a pessoa tem uma libido tão forte. E tem uma força tão grande a vida sexual que a pessoa não consegue viver sem isso. E ao não conseguir viver sem isso, a pessoa termina tendo que casar, por assim dizer. E aqui a gente precisa talvez entender um pouquinho da cultura hebraica, que na cultura hebraica o casamento era resolvido entre o pai e o noivo, e não necessariamente a esposa sabia antes que acontecesse o enlace ou o contrato entre o marido e o pai da noiva. E o pai do marido, ele fazia parte desse contrato. Se responsabilizava para que o dote fosse pago para o pai da noiva. Então veja, irmãos, naquela sociedade, naquela cultura, mesmo no antigo, na Bíblia lá antiga, na história de Abraão, por exemplo, o que está acontecendo é isso. Ou seja, o casamento não era aquele negócio do tipo assim, como existe hoje, de duas pessoas que namoram, se conhecem e vão. Não, fazia parte simplesmente da cultura, e depois que a pessoa se casava, às vezes conhecia o cônjuge no dia do casamento, às vezes, e na hora que se casava, a partir dali é que a vida seguia uma vida marital, não só sexual, mas a vida de casamento, como um projeto de Deus. Vamos seguir adiante. Agora a gente vai a partir do versículo 10, por favor, dê uma olhada na Bíblia. A gente fala assim, até o 24, fala assim as Escrituras: ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas ele vai seguir, ele diz: se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Mas ele segue: e a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido.
Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem dado, tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas, não é só no caso de Corinto. Foi alguém chamado estando circunciso? Então não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. E a incircuncisão também nada é. Mas o que vale, vê só, é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Ou seja, não fica com a paranoia que você tem que ficar livre. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém. Veja o conceito geral de Paulo, quando ele está falando nesse meio do caminho, porque no final da carta ele volta a falar sobre essa vida de solteiro e essa vida de casado. No meio da carta, então, ele faz: Deus tem um cuidado com você e tem chamado você a viver em paz, com a sua alma satisfeita, regalada. Não é para você viver continuamente satisfeito. Em outras palavras, parece-me que Deus está dizendo assim: a vida é para ser desfrutada quando você finalmente se resolve. Mas se você não se resolve, você estando casado ou você estando solteiro, você vive uma vida de conturbação, de problema, o tempo todo se queixando e achando ruim. Ou seja, a pessoa que não se casa e não se resolve diante de Deus e fica em paz, essa pessoa vive o tempo todo contenciosa, briguenta, reclamando, achando ruim, sensível, não se pode falar sobre isso, não se pode dizer aquilo, porque a pessoa fica o tempo todo intrigada consigo mesmo, não se resolve. Por outro lado, a pessoa casa, mas vive o tempo todo um litígio com a própria alma. Não pertence ao outro, não se dá a pertencer, não abre espaço para intimidade, não dá luz a essa vida em comum. Ele está chamando, tenha paz. Então ele cria uma situação, na verdade ele cuida de uma situação para mostrar esse exemplo de como Deus tem chamado a paz. Ele está falando de um caso, de um casal, né? E esse casal se converte, um dos cônjuges, ou a mulher ou o homem, mas a outra parte do cônjuge não se converte. Agora existe um jugo desigual. Existe um casal onde o marido é crente e a mulher não é crente, ou então vice-versa, a mulher é crente e o marido não é crente. Como é que se faz para se viver em paz? Ele está falando, até nesse caso a coisa se resolve. Se você quiser, você se resolve. Primeira coisa que ele diz aqui, versículos 10 e 11, é: por favor, não se separe. Ponha no seu coração que você está casado. É para viver a vida comum, é para você, mesmo sendo o caso de uma pessoa que não comunga da sua fé, é para você ter essa liberdade de pertencimento ao outro. Porque senão o seu matrimônio nunca vai se consolidar. Você precisa disso, mas você precisa porque Deus tem lhe chamado à paz. Não porque a outra parte mereça em si ou não mereça, mas não é questão da dignidade do outro, mas a questão é do que Deus tem chamado você a viver em paz. Então ele diz, não pense em se separar. Na verdade, irmãos, essa é a história comum, sempre é assim. Quando você vê um casal, um casamento onde existe esse jugo desigual, a parte que é crente, a parte que é fiel ao Senhor, normalmente sofre muito. Mas sofre muito mesmo. Porque a sua vida com Deus é o tempo todo obliterada pelo outro.
Mesmo quando o cônjuge diz, você pode ir para a igreja, você pode fazer o seu ministério, você pode ler sua Bíblia, você pode orar, mas muitas vezes essa parte não crente, ela vive num ambiente, ela vive numa cosmovisão, numa percepção de mundo que é contrária, que é conflitante, que é opressiva, que denigre não só a imagem, mas denigre sobretudo o coração. E sendo assim, como é difícil você permanecer aberto, você permanecer íntimo do outro, uma vez que você foi santificado, uma vez que você não vai comungar de corrupção, você não vai comungar de imoralidade, você não vai comungar de falsidade, de mentira, você não vai comungar de nada que habita na alma do outro. Como é possível ter agora comunhão? Como é possível agora ver esse círculo de intimidade? Então Paulo está dizendo, olha, Deus está chamando você à paz. É possível ter paz. Por isso põe no seu coração o seguinte, eu não vou me separar. Eu não vou me separar. É possível. E dentro dessa linha de não se separar, ele diz, é bem provável que Deus use a sua vida com Deus, a própria santidade que Ele dá a você, para poder santificar o seu cônjuge, seja o marido, seja a esposa. É bem provável que nessa convivência, a parte não crente termine descobrindo Deus. Ele não está prometendo, mas ele está falando, isso é o normal. Em outras palavras, a luz prevalece sobre as trevas. Então, é possível que você permaneça casado. No entanto, isso é se a parte não crente consente em morar com você. Ou seja, se a parte descrente começa a impedir, não impedir você de ser crente, mas começa a impedir o matrimônio de acontecer. Impedir, que eu falo, por exemplo, com adultério. Impedir, por exemplo, o tempo todo obliterando essa vida de comunhão, essa vida de estar junto. Se ele não consente que vocês tenham essa unidade, pelo contrário, sempre está colocando uma coisa entre vocês. Se ele não quer mais estar junto, ser uma só carne com você, então que se aparte. É isso que ele está falando. E ele está falando, olha, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. E diz mais, o texto diz, nem o irmão, nem a irmã ficam, a partir daí, sujeitos à servidão. E quando ele está usando a servidão, ele está falando em relação ao outro. Isso é um caso da sociedade comum daquela época, porque não havia cartório, não havia juiz para poder definir a causa tinha que ser definida entre marido e mulher. E quem definia normalmente era o marido, como se fosse o juiz, que dava a sentença para a mulher, dizendo, olha, estamos divorciados. Então ele diz, para você ter paz, para você entender que situação você se encontra com Deus, quando a parte descrente quer romper, para você ter paz, você entenda que é melhor deixar ir. Tenha paz. E você não está sujeito a uma servidão a outra parte. Não está falando aqui, irmão, de justiça de homens, mas está falando da sua vida com Deus. E está dizendo para você como ele sabe como é difícil você manter a sua vida com Deus em um patamar elevado, à medida que você sofre muito. Então, nesse momento que ele vá, e você não está sujeito mais a nenhum tipo de serviço, seja sexual, seja financeiro, ou seja em que nível for de serviço, de dignidade ao outro. Versículos, versículos 17 a 24, ele fala que o que aconteceu conosco foi que nós fomos comprados. E por causa disso, então, a gente não pode estar debaixo dessa servidão aos homens. Então, nos versículos 19 e 20, até o versículo 23, ele fala 3 coisas muito fortes para a gente entender nessa relação com Deus, que agora traz a dignidade e a paz para a gente ter a relação com o outro. Ele diz, o que você deve fazer é guardar as ordenanças do Senhor. Em vez de você se preocupar com as questões dos litígios, guarda seu coração. Continua sendo fiel ao Senhor.
Continua sendo fiel à sua vocação, ao seu chamado por Deus. Guarda as ordenanças. No versículo 19, ele diz, versículo 20, permaneça na vocação que foi chamado. Ele está dizendo, você foi chamado escravo. Então não se preocupa em ser livre. Ele está falando de uma camada social. Ele está falando do desejo mais nobre que o ser humano pode ter. Imagina um ser humano que é subjugado pelo outro como escravo e deseja ser livre. Então ele está falando, se o caso é esse, você é escravo, você podendo ficar liberto, fique. Mas se você não pode ficar liberto, fique em paz. Permaneça no seu serviço, permaneça na sua conduta como escravo. Ele fala, você foi chamado por Deus na circuncisão como judeu. Então continue circuncidado, mas agora adore a Deus. Mas você foi chamado incircunciso, então você não precisa circuncidar. Ou seja, a sua relação com Deus é que deve guardar agora todas as suas relações com os seres iguais, com os seres irmãos, com marido, com esposa, com o coração. Mantenha-se puro. Siga a sua vocação. Versículos 21 a 23 é justamente isso. Ele diz, você que foi chamado e comprado por Deus, você que está livre, não é escravo de ninguém, você tem a condição de ser escravo do Senhor. E você que é escravo de algum ser humano, você está na condição de ser liberto do Senhor. Irmãos, o que Paulo está falando é que o que traz dignidade ao casamento ou à vida de solteiro não é a condição do cônjuge em relação a nós, mas é a condição de nós em relação a Deus. Eu não queria que você saísse daqui sem pensar nisso. Porque isso é um miolo que Paulo está trazendo para essa questão das relações. Ou seja, se a gente acha que casado a gente vai ter alguma coisa a mais, a gente está equivocado. Porque a gente está depositando a confiança no cônjuge para ter essa coisa mais de felicidade, de plenitude, de satisfação. Ele está falando não. Quando você coloca seu coração nessa jornada para que as pessoas, o cônjuge é quem dê esse significado para você, dê essa dignidade para você, você se coloca como servo da pessoa. Deus não chama você para ser servo de ninguém, mas para ser escravo dele. E quando você está solteiro, e você vive nessa agonia, como se você tivesse aquém, como se você não merecesse, ou como se você fosse uma pessoa que a sociedade desprezou você, você não está sentindo a liberdade que Cristo proporcionou para você. Não a liberdade de viver uma vida sexual depravada, mas a liberdade de você poder servir a Deus. E a partir do versículo 25, Paulo vai tratar disso com muito mais força, do 25 até o 40, ele vai tratar exatamente disso. A partir do momento que você entende que essa questão do pertencimento ao outro, essa questão do enlace matrimonial ou da vida de solteiro, não diz respeito a você viver feliz. Você está me ouvindo, irmão? Ainda está me ouvindo? Não diz respeito a você viver feliz, viver satisfeito. A pessoa pensa, rapaz, eu vou casar, tá? Eu sou uma pessoa que tem uma libido grande, eu sou uma pessoa que estou o tempo todo meio ouriçado, então tenho que casar, e diz agora, pronto, agora vai ser um mar de rosas. Não, se você não se resolver com o Senhor, se você como sendo casado, você não é submisso a Cristo, você não vive em paz. Você vive disforme. Por outro lado, se você é solteiro e você vive o tempo todo nessa confusão de emoções, você vive preso. Então você precisa se resolver em Deus. E me parece que ele está falando no versículo 21 a 23 sobre onde é que finalmente a paz chega. A paz só chega quando a gente se resolve em que posição nós nos encontramos com Cristo. Não em que posição nós nos encontramos com o outro. O marido com a esposa com o marido, ou o solteiro com a sociedade, e a sociedade com o solteiro. Essas questões não se resolverão aqui, irmãos, aqui na terra. Em outras palavras, sempre vai haver momentos em que eu e a minha esposa, por exemplo, vamos estar mais próximos, numa unidade maior,
num congraçamento maior, mas também vai ter momentos da gente estar mais espaçado. É o natural, e não vai se resolver isso até a volta de Cristo. Como qualquer casamento vai ter esses momentos de estarem mais juntos e outros momentos de estarem um pouco mais distantes, que é o comum. Mas se eu me resolvo com Cristo, eu resolvo o meu pertencimento à minha esposa. Enquanto eu não me resolvo com Cristo e fico bem com Cristo, quem eu vou ser escravo da minha vida sexual, dos meus apetites? Eu vou ser escravo talvez dos desejos da minha esposa, porque eu não me resolvi com Cristo. A mesma coisa caberia para minha esposa. Ou seja, se ela não se resolve em que postura ela está diante de Cristo, ela também nunca vai se resolver em relação a mim. E ela vai tentar me fazer ocupar uma posição que não cabe na relação com ela. É uma posição de Senhor, é uma posição de dono, ou uma posição de Deus, que não cabe. Agora eu vou concluir, até por causa da hora, que a gente vai ter a ceia. A verdade, irmãos, é que nessa caminhada, o que a gente encontra mais desses distanciamentos entre marido e esposa, estranhamento, briga, embate, às vezes até o divórcio, é sempre a mesma semente. Essa semente, ela brota de diversas formas. Ela pode se transformar em adultério, em brigas, desrespeito um com o outro, mas elas sempre parecem que estão na mesma semente. O que acontece não é simplesmente que um deixou de estar ligado ao outro. Mas sabe o que foi que aconteceu? Foi que uma das partes, ou talvez as duas partes, perderam sua significação em Cristo. Não se sabem mais diante de Jesus. Não tem mais a dignidade de Cristo. E por causa disso, essa sementinha que foi lançada no coração, de sendo livre, você é escravo de Cristo. E sendo de alguma maneira escravo de alguém, você é liberto do Senhor. Ou seja, você tem uma relação com Cristo, de pertencimento, que faz todas as relações que você tenha, mais íntimas que você tenha, essas relações, elas se tornem saudáveis por causa do seu senso de pertencimento a Cristo. E essa é a semente que normalmente afasta e destrói os casamentos. É quando ou uma das partes ou as duas partes perderam o seu senso de pertencimento, de estar ligado a Cristo. Então, quando a gente perde o senso de pertencimento, sabe o que é que acontece com a gente? A gente se sente escravo do outro. Fala assim, mas eu faço tudo, mas o outro não reconhece. Um escravo do outro. Ou então a gente se sente senhor do outro, sendo livre. Nunca. Por mim, nem ligo. Eu nem ligo. Os dois casos não diz respeito ao outro. Os dois casos diz respeito à sua relação com Deus. Porque se você de fato está livre, você está livre, então é Cristo que lhe libertou. E portanto você está livre nele e não livre na sua vaidade, livre no seu preconceito, livre nos seus direitos, livre na sua vontade, mas você está livre em Cristo. Mas se você se sente oprimido, porque a pessoa que está do seu lado não lhe dá dignidade, pelo contrário, usurpa, oprime, destrói você, lhe faz um mal feito, se você está se sentindo indigno por causa da pessoa que está do seu lado, então eu vou lhe dizer, irmão, a sua relação com Cristo lhe traz dignidade. E é por isso que Paulo chega e usa o exemplo do escravo e do circunciso, para dizer para você que você não vai ter dignidade a partir do outro, do ser humano que está do seu lado. O casamento não é um enlace que se faz para se ser digno socialmente, para se ter dignidade no outro, para se ter esse pertencimento que se tem um ao outro, para que isso gere em você um senso de plenitude e de satisfação. Quando o casamento é feito para isso, ele está fora da estrutura divina, fora do que Deus criou o casamento para ser. Para a gente entrar no casamento segundo Deus, ou para a gente ser um solteiro bem resolvido,
O que a gente tem é um pertencimento em Cristo, onde a gente, por um lado, é escravo do outro. O marido, por vezes, é como Cristo foi, de certa forma, escravo da igreja. Quando ele vai lá para a cruz, quando ele se entrega, quando ele sofre horrores, quando ele perde a própria dignidade por causa do amor que ele tem à igreja. E todo marido que se concebe escravo da esposa por causa de Cristo, ele está pronto a passar pelas dores, pelas pequenezes, pelas coisas terríveis da vida matrimonial. Por outro lado, esse senso de pertencimento também faz você ter a dignidade do liberto. Ou seja, você sabe como tratar com dignidade o outro por causa de Cristo. Não como se você fosse senhor sobre o outro. Não como se a sua vontade tivesse que prevalecer sobre o outro. Não como se você tivesse alguma coisa a mais do que o outro, porque você ganha um pouco mais, porque você tem um pouco mais de cultura, ou porque a sua família é um pouco mais forte do que a outra, ou porque você tem uma lábia mais forte, ou porque você tem mais recursos de corpo, ou porque você seja lá o que for, você não tem direito, se você se sente livre do outro, você não tem direito de manipular, nem de destruir, nem de oprimir o outro. Porque você só é livre no Senhor. Você só é livre no Senhor. E essa é a relação com Deus que vai tornar o casamento ou a pessoa solteira uma pessoa digna. A partir dos versículos 25 a 40, vai tratar de novo do casamento em relação agora à dignidade de Cristo, e depois ele vai tratar da vida solteira em relação à dignidade de Cristo. E ele chega a dizer, permaneça, se você está sem estar casado, permaneça assim como você está. Mas, se você casar, você não está pecando. Mas saiba que há essa dignidade em Cristo para você, se você fica solteiro, se você é uma virgem, esse é o exemplo que está sendo citado aqui. Então viva com plenitude. Fala aqui, vamos lá por favor, versículos 25 a 40. Abra aí sua Bíblia. 25 a 40. Ele fala: com respeito às virgens, eu não tenho um mandamento do Senhor. Porém eu vou dar a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Ele diz: eu considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como ele está. Ou seja, se ele está solteiro, fica solteiro. Se ele está casado, fica casado. Versículo 27, está casado, não procure separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso ela não peca. Ainda assim, as pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera, na verdade, era poupar-vos disso. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada comprassem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Perceba onde Paulo está chegando quando ele falou sobre casamento e vida de solteiro. Ele está falando, se você finalmente não se satisfaz em Cristo, então você vai ser uma pessoa muito mal resolvida. E na verdade você vai puxar para a sua dignificação as coisas da vida como se elas pudessem lhe satisfazer. Mas eu queria que você estivesse em paz, livre das preocupações dessa vida, para que vocês usassem as coisas do mundo, os recursos e tal, e tivessem um casamento, ou tivessem a solteirice de vocês, como se não tivessem. Ou seja, como se isso não fizesse diferença para vocês se sentirem plenos, satisfeitos, em paz. Ou seja, está casado, não precisa do casamento para se sentir bem.
Você está solteiro? Também não precise casar para poder se sentir bem. É como se não tivesse, porque você já está bem, você já está em paz, já está resolvido no Senhor. Versículo 32, ele diz: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo. Aqui, por favor, as coisas do mundo, não está falando sentido pejorativo não, mas está dizendo, vai cuidar da casa, vai varrer, vai limpar, vai cuidar da comida, vai cuidar da feira, vai cuidar das coisas do mundo. É isso que ele está querendo dizer, tá? Por favor, não entenda errado não. Versículo 33, de como agradar a esposa. E assim, essa pessoa está dividida. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, essas que estão solteiras, ele fala, elas cuidam das coisas do Senhor, elas cuidam para ser santa, assim também no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. E ele segue, digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Eu não digo isso por causa da igreja, não. Ele fala, não que eu pretenda colocar uma rede sobre vocês, mas somente para o que é decoroso, ou seja, para o que vai produzir dignidade em vocês, e vos facilite o se consagrarem a Deus, desimpedidamente se consagrarem ao Senhor. Versículo 36, entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, já estando a passar-lhe a flor da idade, as circunstâncias o exigem, então faça o que quiser. Ou seja, tem que casar a menina porque ela está ficando solteirona e você está preocupado com o falatório, com não sei o quê. Essa é a ideia. Então case. Bota a menina para casar. Está falando da sociedade da época lá. Eu acho que você está entendendo. Ou seja, você vive nessa aflição. Rapaz, isso não vai dar conta, isso não vai resolver nunca. É isso que ele está dizendo mais ou menos. Versículo 37. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha, bem fará, está resolvido, o problema não existe. Esse problema só existe na cabeça, na verdade ele não existe, continua. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Entretanto, quem não a casa, faz melhor ainda. Esse é o argumento de Paulo. Ou seja, se a gente usa um matrimônio para poder ter dignidade, para se sentir nobre, para se sentir participante, para ter uma estratificação social, um bem-estar, errou o alvo no casamento. O casamento não é isso. Isso não é de Deus. Isso é que o mundo prega. Isso é um mau uso das pessoas quando um ser humano faz isso com o outro. Versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive um marido. Contudo, se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser. Mas casar no Senhor, não é casar na doidice. Continua, versículo 40. Todavia, essa mulher será mais feliz se ela permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Assim, a gente está praticamente finalizado. Paulo está fechando o texto falando assim, se você vai usar mal o casamento, pode ter certeza que o casamento vai ser uma dor de cabeça para você e vai ser uma dor de cabeça para o próximo também. Se você está agoniado e quer casar porque você quer resolver alguma situação dentro do seu coração, você está fazendo mau uso do casamento. Se é um problema social, eu disse das pessoas, você está com um problema dentro da sua alma, você não está com um problema, não é com as pessoas, nem muito menos com quem fala de você, o problema está no seu coração. É mais ou menos isso que Paulo está falando. A ideia bíblica de uma pessoa ficar solteira não é antibíblica, não é contrária a Deus, pelo contrário, tem a sua própria dignidade, porque a pessoa pode ser usada ainda mais para abençoar a igreja, abençoar o mundo. Por outro lado, se a pessoa vai se casar, não peca em se casando, mas ela vai ter que ter uma vida de cuidados com a própria casa, cuidado com o cônjuge, cuidado com os filhos, cuidado com essa relação entre um e outro, para que Deus seja glorificado no casamento. Você não pode levar a vida de qualquer jeito. É isso. Não pode. Precisa levar a coisa diante do altar do Senhor. Você está bem? Como é que você está? Você que veio e é casado, como é que está seu casamento? Você que veio aqui e é solteiro, está namorando, como é que está o namoro?
Como é que está aí a situação sexual, marido e mulher? Como é que está essa questão do pertencimento, essa coisa da intimidade, de abrir o coração? Não é só contar histórias, irmãos, mas é pertencer ao outro, olhar para o outro, amar o outro, estar com o outro, ter sensibilidade com o outro. Tá solteiro? Como é que está seu coração? Está resolvido? Você está em paz? Você pode adorar a Deus desse jeito? Você pode viver desse jeito? Me parece que Paulo está dando para a gente um norte. Seja como for, solteiro ou casado, as grandes questões da nossa alma não serão resolvidas pelo próximo, seja esposa, seja marido. As grandes questões da nossa alma só serão resolvidas em Cristo. Por isso, nós podemos santificar o nosso casamento à medida que nos entregamos e consagramos a nossa vida a Deus. Você quer fazer isso agora? Quer consagrar sua vida a Deus? Em vez de você simplesmente falar para o cônjuge, ou falar mal do cônjuge, ou culpar o cônjuge, você quer simplesmente dizer: Deus, eu quero resolver minhas coisas com o Senhor, eu preciso resolver minhas coisas com o Senhor, eu preciso ter paz, eu preciso ficar livre das minhas preocupações, porque eu sou muito agoniado, sou muito cheio de nóia, eu preciso desse negócio. Quer, irmão? Quer, irmã? Amém? Realmente quer. Foi forte esse amém, viu? Você quer, irmão? É isso. Volta para o Senhor, por favor. Temos a mesa do Senhor, é o que vamos participar agora. Essa mesa do Senhor é o lugar onde a gente diz: eu pertenço a Ti, Senhor. Esse é o local onde a gente pega a carne de Jesus, que Ele disse que o pão simboliza a carne dele. A gente pega o sangue de Jesus, que Ele disse que o suco de uva simboliza o sangue dele. A gente pega os elementos e a gente tira eles do uso comum e diz: Senhor, eu faço parte. Eu faço parte. Eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Queria chamar os presbíteros para virem para cá, para me ajudarem a servir a ceia. Eu chamo você para orar, dizer para Deus: Senhor, toma a minha vida, eu quero resolver meus assuntos contigo, eu preciso resolver meus assuntos contigo, preciso resolver minha alma contigo. Me ajuda, Senhor. Deixar um silênciozinho para você poder orar, você falar aí com Deus a respeito da sua própria vida. Senhor Jesus, meu amigo
meu Salvador, Adonai, dono da minha vida. O Senhor sabe os conflitos internos do meu coração. O Senhor sabe as histórias mal resolvidas, as mágoas. O Senhor sabe, Pai, os rompimentos, mas o Senhor sabe também as vitórias, as humilhações, os arrependimentos, os renovos, as vitórias, as conquistas. O Senhor sabe, Deus. Ó dono, Senhor dono da minha vida, o Senhor sabe o meu deitar e o meu levantar. A minha história, Senhor, foi escrita pelo Senhor lá naquela cruz, quando o Senhor me tomou do uso comum, me tomou das trevas, me tomou do vale de ossos secos, o Senhor me tomou da morte, o Senhor me tomou de um tremendal de lama, o Senhor me tomou de uma escravidão do diabo, do inferno, o Senhor me tomou, o Senhor me colocou naquela cruz. O Senhor pegou toda a minha malícia, pegou todo o meu engodo, pegou toda a minha vaidade, o Senhor pegou tudo que me condenava ao inferno, e o Senhor levou sobre si, Senhor. A minha história está ali, Senhor. A minha história está ali, quando teu filho está sendo morto por mim. É ali que eu tenho dignidade, Senhor. É ali que finalmente eu sou gente. É ali que o Senhor me descobre. É ali que o Senhor diz para eu viver. É ali que o Senhor me perdoa a iniquidade. É ali que o Senhor me faz gente. É ali que o Senhor me faz santo. É ali que o Senhor me faz justo. É ali naquela cruz que eu descubro que sou gente de Deus, que eu pertenço a Deus, que eu sou nova criatura. É ali, Senhor, é na cruz que a minha vida está. É pertencendo ao Senhor que eu sou alguém. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. É aqui, é diante de ti, é na tua santidade, é na tua vida que eu me encontro. É por isso, Senhor, que eu sou teu. E o Senhor é meu. Nós somos um do outro, Deus. Obrigado. 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 Receba o louvor, Senhor. No nome de Jesus.